E aí, qual é a diferença de uma side sword para uma rapieira? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Se você gosta do tema, já sabe, se inscreve, curte, essa coisa toda, que eu não preciso ficar insistindo aqui, beleza? E aí hoje a gente vai ver sobre duas espadas que elas são de certa forma semelhantes, algumas pessoas confundem elas e elas estiveram presentes no mesmo período, né? Então é por isso que é fácil fazer essa confusão, né? E a gente está falando da Side Sword ou espada da Lato e da Rapier, né? A rapieira. E elas são basicamente muito semelhantes em um certo aspecto e diferentes em outras, mas elas podem ter interpolações, né? Elas podem ter momentos em que é muito difícil distinguir. Tá, isso porque na época, né, as espadas não eram algo então feito de forma industrial, né, máquinas, padrões, modelos numerados, etc. Então você pode ter espaços cinzentos ali em todas as classificações, né? Essas classificações, como eu já falei aqui várias vezes no canal, elas são classificações modernas, tá? Que a gente usa nos dias de hoje, algumas convenções, para que a gente possa fazer essa simplificação e também auxiliar até no estudo desses objetos, tá? Então isso também é algo acadêmico, tá? Muitos desses nomes eles são utilizados inclusive no ambiente acadêmico. Então, quando você fala de uma side sword, todo mundo já sabe o tipo de espada que você está falando. Se você fala de uma rapieira, já sabe. É claro, para esses tipos, a gente meio que não tem exatamente uma tipologia, né, muito bem organizada, como você tem das espadas medievais, né? Até porque muitas vezes, na verdade, a side sword utiliza basicamente os mesmos tipos, né, de lâmina da tipologia do oakshott. Aqui é onde a gente chega então na principal diferença, né? Essas duas espadas estiveram presentes basicamente no mesmo período, tá? A side swords, né, o que a gente chama de side sword, ela começa a aparecer ali já nos 1400, tá? Século XV, você vai tendo os primeiros desenvolvimentos da espada, a espada de uma mão, a arming sword, né, a espada de cavaleiro. Ela começa a surgir então guardas um pouco mais complexas. Primeiro um anel, depois um segundo, né, para proteção dos dedos, um anel em cima ou um anel lateral aqui próximo à mão. E aí você vai, né, com o tempo vão surgindo outros anéis e a guarda vai ficando mais complexa, tá? Então isso que a gente chama de side sword é basicamente a espada medieval de uma mão que ganhou mais proteção, tá? Então essa aqui ainda é um exemplo, né, claro, uma reprodução moderna, mas baseado então no exemplo dos 1420, 30, alguma coisa assim, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo especial aqui no canal só sobre o side sword, mostro inclusive uns exemplos históricos, né, usados em pintura e tal, bem semelhante a esse aqui, né, de portugueses. Então confere lá que esse vídeo está bem interessante e eu vou bem mais a fundo na história da side sword, tá? Mas dando um resumo, é isso. Side swords são espadas que surgem ali ainda no século XV, tá? E ela vai durar muito tempo. E aí, em paralelo, né, a partir do século XVI, né, a gente tem então as rapieiras, que são praticamente a mesma guarda, né, ou as guardas já mais complexas, um pouco mais complexas do que isso aqui, no século XVI, só que ao invés de você ter uma lâmina muitas vezes mais voltada para o corte, né, ou tentando fazer bem os dois, ou com lâminas muito próximas do que são as lâminas medievais, as rapieiras pegam então basicamente, né, a mesma proteção, só que costumam colocar numa lâmina muito mais fina e mais comprida, né? Geralmente mais focada então para perfuração, né? Para você conseguir um alcance maior, tá? E uma penetração muito boa, né? Uma concentração de força nessa ponta. E o que acontece é que essas espadas então elas
ocupam o mesmo espaço no tempo, né? Então, para muita gente é meio difícil de fazer essa distinção, mas o principal é isso, está realmente na lâmina. É claro que, por exemplo, esse caso aqui não daria para você confundir, né? Porque essas guardas de copo, elas surgem então um pouco depois, né? Elas são um pouco mais modernas do que essas do século XVI, e até onde eu sei, elas não aparecem nas side swords, tá? As guardas que tem um pouco mais fechadas de side sword, geralmente, tá? São, é claro que pode acontecer em algum lugar aí, em algum museu que eu não saiba e tal, mas do modo geral não se tem esse mesmo tipo de guarda, tá? O que acontece é que ali no século XVIII, às vezes até o início do XIX, essas espadas, então as side swords, elas ganham às vezes guardas de concha, né? Duas conchas, um em cada lado, muitas vezes um pouco arqueadas assim para baixo, tá? Para proteger às vezes os seus dedos que estão aqui, tá? E a sua mão como um todo. E uma outra diferença interessante também no uso delas, né, durante o mesmo tempo é que muitas vezes a side sword era uma arma mais de batalha, enquanto uma rapieira era muito mais uma arma civil, né, ou de duelos, ou de você usar como um civil, né? Existem casos, por exemplo, de pessoas que, é claro, nobres, né, ou cavaleiros, pessoas ou a elite da época, né, que às vezes você vai ter várias espadas, e eles faziam essas distinções, tá? Então, tinha uma espada de corte, perfuração, com a lâmina às vezes mais larga, um pouco mais pesada, mas ao mesmo tempo mais robusta para a guerra, e uma outra espada, tá, com a lâmina muito mais fina, mas ao mesmo tempo mais ágil, tá, para uma vida de duelo, de proteção civil, etc. Isso não quer dizer que as rapieiras não foram usadas em campo de batalha. Elas foram, tá? Não se engane, a rapieira é uma espada poderosíssima. Mesmo no campo de batalha, ela viu o uso, tá? E ela pode ser muito bem aproveitada para isso. Agora, é fato de que ela foi uma espada, então, um pouco mais civil e principalmente de duelos, tá? Essa aqui talvez seja a maior ou a melhor, né, espada de duelo de todos os tempos, tá? A gente ainda vai ter vídeo sobre isso aqui. Esse vídeo mesmo é só pra gente dizer essas diferenças que basicamente são diferenças de lâmina, tá? Então, quando você vê uma espada de guarda complexa, que pode ser uma rapieira ou não, geralmente a diferença está na lâmina, tá? Se for uma lâmina mais larga, mais semelhante a uma espada da Idade Média, é claro, essa aqui, por exemplo, é relativamente fina, mas ainda assim mais larga, né? E mais voltada para o corte, tem uma ponta voltada para o corte também. Então, quando você identifica essas características, geralmente você está falando de uma side sword. E muitas vezes a forma de usar as duas é bem diferente, tá? Muitas vezes você tem tratados ali de side sword que são mais antigos, né? Antes da rapieira, de uma forma geral, ou antes dela se popularizar nesse formato, né? Onde você vai ter, muitas vezes, posições onde a sua mão fica ainda mais atrás, né? Mais protegida, né? De alguma forma, e você vai ter muita ação de cortes. Enquanto que com a rapieira, muitas vezes a sua mão vai ficar estendida, tá, muito para frente, né, exposta nas guardas, e você vai ter muita ação de ponta, tá, mais ação de ponta e voltado muito para perfuração, tá, e claro, às vezes você vai ter cortes também, mas menos ações de cortes, tá. Então esses são alguns caminhos básicos e simples para você distinguir, né, para você fazer essa diferença aí entre uma side sword e rapieira. Mas é isso, você já sabia disso? Conhecia essas duas espadas? Você quer ver mais sobre elas? Comente aí para eu saber, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos, né, instigar o debate. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, deixa aí o seu like, tá? Se inscreve, essa coisa toda, dá uma força aí pro canal, pô. O canal ainda é novo, né? Ainda estamos começando, tive uma pequena pausa aí, né, durante um período que eu estava me mudando, né? Me mudei, ainda nem coloquei minha parede de espadas aqui atrás, mas eu vou mostrar esse processo para vocês também. Mas de toda forma, ajude aí o canal, entendeu? Se inscrevendo, compartilhando, essa coisa toda. E a gente se vê então num próximo vídeo e falou!